Você gostou do bolo? Eu amei, eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse tá sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus, mas não que você amava ele. Desculpa. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes e os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por 3 natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim, eu que sou muito inusitada. Você acha que eu tô ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. As pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel por ter o cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E pra ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na PPDizzy. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e bum! Perfeito! Eu aproveitei e mandei o vídeo pra todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito e colei na escola inteira. E todos amaram. Eu sofri um acidente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa, mas elas cuidavam muito bem de mim. Então, provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. Você é a Luma, seus pais, Renata e Ronaldo. E seu irmão, Níquias. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava pra eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. Mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mais sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo que eu falei e vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia é que agora eu conseguia guardar memórias. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava, mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã? Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso te perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Minha irmã falava muito. Até que um dia ela parou e nunca mais falou nada. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque ela tava sempre com medo. Então, pra ela distrair, a gente precisava ouvir música. Então, eu abri a Res, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Res tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E estava tudo bem. Até que um dia minha mãe saiu e minha irmã me mostrou algo. Que é isso? Ela fez alguns gestos estranhos, mas eu acho que eu entendi. Isso aqui? E eu destampei a boca da boneca. A mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo, porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você leu o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo, eu tenho mais certeza de que ele é. Calma,
Eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela, já deve estar quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela e digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto para a cozinha e fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei e decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso e eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi que não era meu pai que estava me manipulando, e sim minha psicóloga. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim, e ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu estava me arrumando para uma festa, e pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro, meu reflexo estava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado estava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo. Não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, ao amor. Estava tudo tão perfeito, parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os 3 melhores viram líderes e passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Você pode fazer 3 desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade, não. Sério? Então qual o seu desejo? Eu quero uma pizza. Tá, um segundo. Aham. Novidade! A Domino's lançou um novo sabor de pizza. Uai, de que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e indescritíveis envolvidos pela humanidade. Nem os desbravadores dos 7 mares resistem a ele. Além de ser picante e adocicado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos? Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas 5 vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazer ela parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada, sem ninguém ter perguntado, e eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei e tirei ela da tomada. Você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Eu estava fazendo a autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa, mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Você já ouviu a história desse balanço? Não, conta! Nessa casa vivia uma família feliz, até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço, para os últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um, até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer. E a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança.
Já faz uma semana que minha irmã sumiu e meu pai achou um bilhete que dizia: "Te odeio, pai. Fugi de casa pra sempre." Foram 4 tentativas, mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente. Vou te contar a verdadeira história das bruxas. Há mais de 100 anos acontecia uma onda de violência contra as mulheres. Então elas fugiram para o campo para se proteger. Com a natureza, descobriram poderes ocultos em plantas. Cultivavam seus próprios alimentos e trocavam conhecimento. Eram independentes e inteligentes, mas as autoridades viram isso como resistência ao poder. Então, centenas de mulheres foram queimadas. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la, mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se iniciaria de novo. Estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. E a última carta que ele me mandou foi falando que iria pra guerra. Eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo. Mas um dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando. Era ele! Ele só estava sem roupas, mas eu resolvi esse problema. Perguntei como ele conseguiu vir pro meu tempo. Ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo. E disse que era segredo a forma que ele conseguiu. Mas tudo bem. O importante é que agora não estávamos mais separados por uma linha do tempo. Depois de insistir muito, o Lucas finalmente me trouxe na casa dele. Lucas, tá precisando de ajuda? Tá vendo porque eu não queria te trazer aqui, Isis? Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas estava sempre do meu lado. Apesar dos problemas dele. De alguma forma, mesmo com a família longe, ele continuava sorrindo. Eu não tenho pena de você. Na verdade, eu te acho incrível. Eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma, mas depois disso... Aí, você tá aí? Já vai! Eu não sei, se eles descobrem que eu tô aqui, eles vão ficar muito bravos. Eu tive uma ideia. Foi a melhor ideia. Você viu a Isis por aí? Eu vi ela, deve ter 1 hora lá no curral. Chegou a olhar lá? Não vou lá. Obrigado, hein? Valeu! Ufa, deu certo. E agora? Você vai me ajudar a pular na janela do meu quarto. Aí quando meu pai chegar, eu já vou estar lá. Eu Vamos! não acho que seja uma boa ideia. Você não tem escolha. E foi exatamente o que a gente fez. Despistamos o meu pai. E eu consegui pular a janela do meu quarto. Mas a gente não estava esperando. Que isso, Isis? É que realmente não pega internet, né, pai? Então tá, tchau. Fica com Deus. Ah, essa foi por pouco. Estava dormindo tranquilamente, até que... Ei, você tem que acordar agora. Não vou acordar agora, não. Tô cansada, amanhã tem que acordar cedo. Tem algo maligno que tá te observando dormir. Acorda! Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequena, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. A barata diz que tem 7... Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha, pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou, estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem, vamos ter bastante tempo juntas agora. Sabia que eu adorei passar o ano novo com você? Vamos fazer uma promessa de ano novo? Vamos, mas como funcionaria? Você promete que a gente vai ficar junto pra sempre? Prometo que vamos ficar juntos para sempre. Não se pode quebrar a promessa de dedinho. Realmente éramos um casal muito feliz. Mas as coisas começaram a dar errado. E não sabemos lidar bem com a situação. Então o pra sempre nunca existiu. Mas como não gosto de quebrar promessas, eu mesma acertei isso. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade. Mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Outubro, mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa, mas por isso tem a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os enfeites de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Na minha família, não falamos 2 palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria.
Acreditamos que elas atraem coisas ruins, mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva, odeio isso, não sei de onde você tirar essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer à sua avó. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam, sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado. A comida acabava rápido demais, sendo que eu comia pouco. E eu ouvia coisas estranhas, sussurros. Então decidi chamar uma especialista. Oi, eu vim dar uma olhada na casa. Quem é você? Uma mulher me chamou pra vir dar uma olhada na casa. Mulher? Eu moro sozinho. Ela está bem atrás de você. Com quem você tá falando? Então, eu tenho uma péssima notícia. Fala? Como é que eu falo isso? Tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa. Ela não sabe que morreu. Mas ela tá aí. O governo nos obriga a tomar um remédio. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais, em menos tempo, e mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam é que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo, eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora e desenhava o meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam o uso do remédio e começaram a analisar toda a população, até que alguém cometesse um erro e demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem para o meu laboratório. Eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar e ir com eles. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir numa casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vivia uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem, até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, você consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha direito pra gente ir embora. Olha logo, Mariana. Vocês deviam ter escutado ela. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da Terra. O meu foi a praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu, ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. Minha mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama e em vão de móveis. E eu nunca entendi por quê, mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando no meu quarto até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa, eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama, vi uma coisa que jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Eu fiquei de babá pro boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela tava pagando bem, então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro, o que a gente não faz, né? E quando ela foi embora, eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar, porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche pra você. Espero que goste. Eu adorava maçã, então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele tá bem e obrigado pela maçã. Que maçã?
Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu acho esse seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga, mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito, mas agora eu lembrava de tudo. Quando éramos pequenos, nossos pais nos entregaram para o experimento do governo, e o remédio era a fórmula da juventude, que controlava parte das nossas mentes e tirava a possibilidade de ter filhos. Vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira. Eles nos davam a falsa sensação de liberdade, enquanto éramos apenas peças de uma máquina. Durante a época de Halloween, não nos preocupamos com as entidades durante o dia. Pensamos que estamos seguros e que elas só saem durante a noite e coisas ruins acontecem. Mas não é bem assim. Esquecemos que é durante o dia que eles nos conhecem. Observam cada passo que damos. Descobrem nosso segredo mais obscuro. Eles estão ali a todo momento. Isso tudo para que de noite eles possam usar tudo contra a gente, para nos assustar de uma forma que jamais iríamos imaginar. Até porque eles nos conhecem, mas nós não conhecemos eles. Eu tenho certeza que eu deixei a chave aí. Você devia aprender a não colocar a chave debaixo do tapete. É um lugar muito fácil. Qualquer um que te observe descobre o seu segredo, mas se te consola. Você não é a primeira burra que comete esse erro essa noite. E com certeza não vai ser a última. Como assim? Você me escutou muito bem. Você não é a minha primeira vítima dessa noite. E com certeza não vai ser a última. Eu recebi o famoso projetor da Shein que você provavelmente já viu algum vídeo do TikTok do pessoal usando. E eu tive uma ideia. Meu pai, ele ama dorama e coisa de romance. E eu vou falar pra ele que a gente vai fazer uma noite super vibes. Só que eu vou passar um filme de terror. Esse dorama será que é, hein? E eu também pedi esse fone de ouvido e ele é sem fio. E assim, ele é muito bom. Ontem eu usei ele pra ir na academia e eu não escutei nada ao redor. Ele abafa demais o som e a música fica muito boa. O fone de ouvido com certeza foi um dos meus preferidos. Só que isso aqui é muito útil. É um carregador por indução que, olha só, tem uma luzinha. Outra coisa é essa luzinha que você clica e ela acende. Você tem que clicar 3 vezes e dá pra mudar tipo a cor da luz, ó. A quente, a fria e o RGB que você clica uma vez, ele vai ficar tipo mudando de cor lentamente. E depois você clica mais uma vez, você congela na cor. Você clica 3 vezes, ele desliga. Meu último pedido foi tipo um teclado sem fio que combina com a minha roupa. E eu gosto pouco de verde, como deu pra perceber. Ele é tipo super aesthetic, sabe? Parece que ele é tipo meio vintage. Eu achei ele muito bonito. Você não falou que ele é sem fio. Ele é sem fio. Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequena, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. Ah, barata diz que tem 7. Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha, pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou, estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem, vamos ter bastante tempo juntas agora. Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro, que deu nela? Ela é louca, ele inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado 2 aqui ontem. Todas as noites eu escutava arranhões vindo de um vidro, mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então olhei em todas as janelas e portas de vidro, e não achei nada. Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu estava fazendo a autópsia do meu sogro, quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei, como falar isso para minha esposa? Mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Você já ouviu a história desse balanço? Não, conta! Nessa casa vivia uma família feliz, até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço, para os últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um, até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer,
e a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas juraram vingança. Já faz uma semana que minha irmã sumiu e meu pai achou um bilhete que dizia: "Te odeio, pai. Fugi de casa pra sempre." Foram 4 tentativas, mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente. Essa noite eu fiquei de babá de uma menininha linda. Vamos dormir? Será que pode tirar aquele boneco de palhaço dali? É melhor deixar ele ali. Vai que é algo sentimental dos seus pais. Ela entendeu e tentou dormir. Enquanto isso, abri a Resso na função Feito para Bem-Estar, que é ótima para relaxar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Depois que a criança dormiu, eu decidi sair do quarto. Oi, as crianças pediram para tirar o boneco de palhaço do quarto. Eu posso? Que boneco? Não tem nenhum boneco. Vou te contar a verdadeira história das bruxas. Há mais de 100 anos acontecia uma onda de violência contra as mulheres. Então elas fugiram para o campo para se proteger. Com a natureza, descobriram poderes ocultos em plantas. Cultivavam seus próprios alimentos e trocavam conhecimento. Eram independentes e inteligentes, mas autoridades viram isso como resistência ao poder. Então, centenas de mulheres foram queimadas. Eu estava olhando as câmeras de segurança da minha casa, quando vi meu pai, e ele olhou diretamente para a câmera. E estaria tudo bem, se ele não estivesse morto há 2 anos. Depois de insistir muito, o Lucas finalmente me trouxe na casa dele. Lucas, tá precisando de ajuda? Tá vendo porque eu não queria te trazer aqui, Isis? Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas estava sempre do meu lado. Apesar dos problemas dele. De alguma forma, mesmo com a família longe, ele continuava sorrindo. Eu não tenho pena de você. Na verdade, eu te acho incrível. Eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma, mas depois disso... Aí, você tá aí? Já vai! Eu não sei, se eles descobrem que eu tô aqui, eles vão ficar muito bravos. Eu tive uma ideia. Foi a melhor ideia. Você viu a Isis por aí? Eu vi ela, deve ter 1 hora lá no curral. Chegou a olhar lá? Não vou lá. Obrigado, hein? Valeu! Ufa, deu certo. E agora? Você vai me ajudar a pular na janela do meu quarto. Aí quando meu pai chegar, eu já vou estar lá. Eu não acho que seja uma boa ideia. Você não tem escolha. E foi exatamente o que a gente fez. Despistamos o meu pai. E eu consegui pular a janela do meu quarto. Mas a gente não tava esperando. Que é isso, Isis? É que realmente não pega internet, né, pai? Então tá, tchau. Fica com Deus. Ah, essa foi por pouco. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Meu gato tinha a mania estranha de ficar me encarando toda vez que eu passava por ele. Nossa, por que esse gato olha tanto pro nada? Parece que ele tá vendo fantasma, né? Credo. Meu pai trabalhava muito pra manter a casa toda sozinho. E eu era grata por isso. E estava sempre tentando agradar ele. Até que eu descobri que a herança dele era muito maior que o salário. Eu tenho uma vizinha muito descarada. Ela vem todos os dias na minha casa. E sempre mexe nas minhas coisas. Nunca gostei dela, mas um dia ela parou de vir. E eu admito que senti a falta dela, então eu fui atrás. Oi, a Alice está? Não, a Alice é a moradora antiga, mas eu sei lá o que aconteceu com ela. Foi aí que me lembrei da nossa última conversa. Você acha que é possível ver espíritos? Acho que não. Mas você gostaria de ver? Claro que não, porque eu iria querer ver alguém que já morreu. Ah, tá. Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saía de casa às 6 horas e voltava às 7. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela pra ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então eu tive que me esconder no armário.
Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela tá? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito. Com o começo de uma pandemia, meus pais perderam o emprego. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Eu odiava esse lugar. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada para fazer e nem internet. Então eu comecei a mexer em tudo. Até que achei algumas cartas escondidas da minha bisavó. Minha família a odiava. Ela abandonou tudo e deixou meu bisa morrer sozinho. Mas as cartas contavam outra história. Ela disse que foi obrigada a se casar, mas pelo menos gostava dele. Até que descobriu uma traição. Ela fingiu que nada aconteceu porque já estava grávida da minha avó. Quando sua filha fez 3 anos, minha bisa decidiu que iria abrir a sua própria loja de roupas. Mas não foi bem aceita por ser de uma mulher. Então ela adotou a identidade de um homem e fugiu. Ela enviou cheques com muito dinheiro pro meu bisa por 30 anos. E depois parou. Meus pais não acreditariam nessas cartas. Então eu vou atrás de provas. O governo estava fazendo robôs para trabalhar na casa das pessoas. A única regra é que eles não poderiam descobrir isso. Eles achavam que eram pessoas normais. Pega uma meia para mim, por favor. E foi tarde demais quando eu percebi que eu guardava o manual dela junto com as meias. Como assim eu sou um robô? Não é isso que você tá pensando. Isso quer dizer que somos superiores a vocês humanos. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei para uma casa nova com meu filho. Casa não, mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Parece que a mansão está mal assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera, por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim, como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave, eu vou conseguir me livrar deles. Ei, esse é o novo filme da Disney, de terror e comédia. A Mansão Mal-Assombrada. Então me fala o que eu faço pra acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Quem é você? Eu sou você. Hã? O governo tem feito clones de vocês enquanto dormem. Nós trabalhamos a noite inteira. Assim eles ganham mais dinheiro. Mas por que você me acordou hoje? Porque isso é muito desumano. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Qual o seu plano? Eu sei como desativar o gás, mas eu preciso que você vigie enquanto eu faça. Tá, bora. Seguinte, eu preciso que você vigie pra ver se não tá chegando ninguém. Tá bom. Tá bom? Vigio. Agora me passa a ferramenta. Essa daqui? Essa mesmo. Conseguiu? Daqui 3 minutos todos os clones vão ser desligados. E daqui 1 hora todo mundo vai acordar. Conseguimos. Minha irmã sempre foi a mais bonita. Ela tinha a atenção de todos. E apesar de sermos gêmeas, eu era o patinho feio que ninguém ligava. Mas até que um dia ela queimou o rosto. E eu seria a mais bonita. Aquele era o meu momento. Mas como tudo na minha vida... Filha, não tem ninguém pra ficar com você em casa. Você vai ter que vir com a gente pro hospital, vamos? Algo tinha que dar errado. E muito errado. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só de acordar com o rosto enfaixado no hospital. O transplante de rosto foi um sucesso. Sua querida filha não vai ficar com nenhuma marca de queimadura no rosto. Ah, carnaval. Uma época muito colorida, cheia de fantasias. Pessoas alegres, divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa. Com um único propósito. Ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco de suco e já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia notar ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção. Porque eu não conseguia tirar os olhos dela. E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser. Mas é meu pijama. Nossa. Olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. O detetive me chamou pra ir jantar na casa dele. Como faltam 2 dias para o próximo assassinato,
Eu fui. A casa era muito arrumada. Provavelmente ele mora sozinho e não recebe visitas há muito tempo. O jantar foi agradável. Ele não era nem um pouco como eu imaginava. Era gentil, engraçado e interessante. Mas não podia descartá-lo como suspeito. Ele era a pessoa mais provável a ser o assassino. Além disso, ele parecia desconfortável de olhar para a casa dele. Eu perdi um pouco o meu foco. Então vou tomar uma decisão arriscada. Eu vou publicar a data e a hora da próxima vítima. Faltam 16 horas. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Você pode fazer um desejo, mas tem que me dar algo em troca. Te proponho uma competição. Se eu ganhar, eu não te devo nada, e você realiza o meu desejo. Gostei da proposta. Como funcionaria? Quem comer mais bibi esfirras ganha. Beleza, eu topo. Só tem uma coisa, eu chamei alguns amigos pra participar. Quem ganhar, leva o cinturão. No 3 a gente vai começar. 1, 2, 3. Nossa, tem muitos sabores e pode comer à vontade. Eu tô satisfeita. Quantas você comeu? Eu comi 15. Eu comi 20. E 5 bibi esfirras. Eu ganhei o cinturão e um desejo. Eu quero que você pague mais um rodízio pra mim e pra minhas amigas. E quanto que é? A partir de R$19,90. Ótimo. Pois não, você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer, mas eu não posso julgar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Assim, seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. Como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando, ele chama Lúcifer. Seu quarto é por ali. Por ali? Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu, eu vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora, está tão cedo. Queria cancelar a estadia de hoje porque... Por quê? Sexta-feira 13. Eu trabalho pra uma família muito rica, mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nem um fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. Você já viu Horas Iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda! Eu tô sonhando? Sim, mas me escuta, tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu, ele não para de pensar em você, ele está obcecado, ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda! Polícia Militar Emergência. Eu vendo ingredientes. E o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir. E eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite. E quando via alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes. E eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero.
Então mandei ele para um laboratório para saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não, eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue pra você fazer pra mim. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda, ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mas você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo para que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir para sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Meu dia tava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Tinha uma superstição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte, nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Senão, atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia à risca essa superstição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir, porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos, porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo, até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir, mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo. Mas desisti, até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei, até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir, até porque era uma superstição boba da minha família. Nada iria acontecer. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade, mas hoje faço 3 ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Decidi matar poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuseá-la, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor, porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. O que aconteceu? Você dormiu por 2 dias. Minha amiga Anne tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quer ir lá em casa procurar ele juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Anne. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar, você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3,
4, 5. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça, eu tô sentindo você respirar. Desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação, realmente tinha mais alguém ali. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem! Que estranho. Vem, vem! Isso tá muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035, 8 de agosto, às 6h46, acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa, então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições, mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram pra conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério, porque desde quando eu era pequena ela estava trancada. E eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá, mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos, e desde então eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei, mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens, até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa teria um bilhete dela. Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha, enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada, e eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não, ele era um preguiçoso. Pra esquecer que essa casa é uma loucura, eu abri a res na função Daily Mix, que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso, você pode ganhar 3 meses de Premium grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem, até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Shhh, não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada, eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem, até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles em todos os lugares, mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram, mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar e não me avisaram, mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades, até que lembrei de algo. Olha, irmã, eu sei que você tá muito doente, mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo se não melhorar, a gente sabe que você é pra um lugar melhor, tá? Eu não quero ir pro lugar melhor. Eu amo aqui.
Eu não lembro de ter melhorado. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda, mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele, mas não como um bom velhinho, mas sim como uma figura que atraía as crianças para a floresta e elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei para essa cidade para escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente, e acabei me transformando nele. Espera, isso foi minutos antes de tudo acontecer, então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação, então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa, mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. O meu suspeito mais forte estava morto há mais de 1 hora, e a mensagem que eu recebi foi enviada pelo serial killer. Por minha culpa, 2 pessoas morreram. Eu estava errada esse tempo todo. Ele sempre esteve um passo à frente de mim. E o detetive foi seu primeiro alvo. O parceiro do detetive disse que ele era obcecado no serial killer. Então, ao contrário do que eu pensava, não estávamos do lado oposto do rio, e sim no mesmo barco. Mas agora era tarde. Pelo menos agora eu consegui o que eu queria. Eu sou o próximo alvo dele. Você já deve ter ouvido falar na superstição que caso sua orelha esquerda queime, significa que alguém está falando mal de você. E a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias. Então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala, que nunca gostou de mim, sempre cochichava quando eu chegava. E eu decidi que precisava descobrir se era ela. E para concentrar e pensar em algo, abri a Resso na função Feito para Foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. E eu descobri o que fazer. Na hora que ela chegou na sala, eu mordi a gola da minha blusa. E na hora ela mordeu a língua. E a sala toda começou a rir dela. Eu sempre soube que era você. Isso não vai ficar assim. Eu sou uma cozinheira. E a melhor época do ano para envenenar, adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro, elas começam a ficar sonolentas. Depois, sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu me mudo de cidade, de identidade. O irmão me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em o bazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci, deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas e agora você é a próxima. Vim passar uns dias na casa da minha avó. Ela me recebeu muito bem. Mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade. E o mais estranho era que um palhaço cometia eles. E a situação só piorava, porque as vítimas só sumiam em dias pares. Isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa, e no outro totalmente abandonada. Vó, hoje é dia 6. Você fechou a janela? Não, minha querida. Mas você fecha pra mim? Como não, vó? Eu vou correr lá. Quando eu estava fechando a janela, eu vi algo estranho. E era o palhaço. Ele olhou diretamente pra mim, mas não fez nada. Nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos, até que eu reagi. Eu fechei a janela e corri para contar tudo para minha avó. Vó, ele me viu, a gente precisa se esconder. Calma, filha, pra que tanto desespero? Ele não vai fazer nada conosco. Apesar de ser um dia par, ele sempre vem aqui, mas nunca faz nada. O seu avô ainda lembra da gente. Minha vizinha era chata, mas ela era minha melhor amiga e a melhor cozinheira que existe no mundo inteiro. Até que um dia... Por que você tá me olhando assim? Eu já sei que você falou mal de mim pra algumas pessoas. Como você teve coragem? Eu fiquei do seu lado em todos os momentos. Mas pode ficar calma, que a partir de hoje, você não vai falar mais nenhuma palavra. A porta do meu quarto sempre se abria durante a noite, até que um dia eu decidi trancá-la. Mas quando eu acordei, ela estava aberta. Então, decidi sair de casa correndo. Ei, menina, eu fiquei sabendo que você tá namorando seu vizinho. Quê? Que vizinho?
Você acha que eu não vejo ele saindo de fininho da sua casa durante a noite? Vocês formam um belo casal. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei 5 horas da manhã e decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama, não. Acabei de chegar do trabalho. Eu não tô entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim, por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem tá me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade, eu só vou fingir que tô dormindo. E esperar pra ver quem tá fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você tá acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr pra minha mãe. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocávamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas, que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira. Até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe, por quê? Não, sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Você pode fazer um desejo, mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozinho é próprio para menores de idade. Ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudo antidívidas. Você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar com cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uai, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro! Eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde, mas desde que minha mãe colocou ela tem agido muito estranho, então decidi não colocá-lo. E para fugir dessa utopia abri arresto na função feito para foco, que é ótima para esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar, mas o chip se tornou obrigatório e eu não queria colocá-lo de jeito nenhum, então eu fugi. E eles me deram como desaparecida, mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas, nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecada nos seus crimes na forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrever e escrevê-lo da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Minha mãe me tratava muito bem, mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso, mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente tá sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal. Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa.
Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência, até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta, para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você tá pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu. E você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu tô morta. Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Eu sou uma serial killer. E minhas vítimas são aquelas pessoas que ninguém percebe quando somem. Sempre escolho elas a dedo. Você acredita que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou? Parabéns, amiga! Ninguém? Ninguém mesmo? Nem seus pais? Nem eles. Eles moram em outra cidade. Ah, então você mora sozinha? O que você vai fazer hoje? Sozinha. Eu vou no supermercado e depois vou pra casa. Mais um dia normal. Essa ia ser minha vítima mais fácil. Eu fui na casa dela, mas quando eu consegui invadir... Surpresa! Eu não estava esperando. Nossa, vocês tiveram a mesma ideia que eu. Fazer uma surpresa pra Bárbara. Eu não sei se eles caíram nessa. Que ótimo, entra, fica à vontade. Ufa, essa foi por pouco. Ai, amiga, eu fiquei tão feliz que você veio. Eu passei na sua casa pra te dar um parabéns. E o pessoal tava todo aqui. Espera, então você também não sabia que ia ter a festa? Eu nunca te passei o meu endereço. Ah, então ela não era tão boba como eu imaginava.